Olá, saudações em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouco mais acerca das coisas de Deus. Hoje, pela 10ª vez, estamos aqui. Hoje é a 10ª vez, graças a Deus. E lembrando que você pode se inscrever no canal Aliança com Cristo, divulgar esse trabalho. Hoje nós vamos falar, por ser a 10ª vez, nós vamos falar sobre características da Bíblia. Tá? O estudo bíblico hoje é sobre as características da Bíblia. Então, um assunto muito bom. Vai ser curto hoje, eu creio que hoje vai ser longo, vai ser curto. São muitas informações, muitas anotações. Você pode pegar um caderno para anotar se quiser. Né? Então eu quero agradecer mais uma vez a todos que vêm nos acompanhando, que vêm nos prestigiando. Que Deus continue te abençoando, e abrindo os seus entendimentos para que você amplie mais ainda os seus conhecimentos acerca das coisas de Deus. O mundo está muito voltado para as coisas do mundo, mas nós temos que estar voltados para as coisas de Deus. Né? As coisas estão muito perigosas, as coisas estão acontecendo rapidamente. Temos visto aí situações aí terríveis, como é o caso agora dessa criança de 4 anos assassinada por um padrasto, pela mãe, com a cumplicidade da mãe. E é a Bíblia se cumprindo. Né? É a Bíblia se cumprindo. Casal jovem, né? Acabou com a vida. O cara é médico, nunca exerceu a função de médico, ainda bem, né? Porque imagina um médico dessa estirpe. Né? Mas é lamentável que uma criança de 4 anos perdeu a vida. Dessa maneira. Covarde. Então isso aí são obras de Satanás e seus demônios. Isso aí não é coisa de Deus. Uma pessoa dessa não tem amor. O que uma criança faz, né? Criança de 4 anos só traz alegria, sorri, pula. Né? Então, dá para se ver que isso aí não é uma situação normal. Né? É coisa demoníaca. Que o Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. E o diabo está aí ceifando vidas à vontade. Deus está até permitindo que coisas aconteçam com as crianças também, porque as crianças pertencem ao reino de Deus, elas já estão salvas mesmo. Agora, nós adultos temos que correr atrás da nossa salvação. E como correr? Aos pés de Jesus, buscando conhecimento da palavra. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, 6, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Né? O próprio profeta Oséias, Deus usa sua boca para dizer que, no capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Marcos capítulo 12, 24, o próprio Jesus diz, erraste por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Jesus Cristo. E por aí vai. Então o homem está procurando conhecer muita coisa, muita tecnologia, né? Mas a sua essência, né? O homem não procura conhecer. O homem não procura conhecer como salvar a sua própria vida. O homem se interessa por tudo, mas não se interessa pela sua própria vida. Esse barulho aí. O homem se interessa por tudo, mas não se interessa pela sua própria vida. Sua vida está na mão de Deus. Ele não pode deixar sua vida na mão de qualquer um, como anda de muitos. E eu coloquei minha vida na mão do Senhor. E aconselho que você faça o mesmo enquanto dá tempo. Ah, mas fulano é bonzinho, fulano é gente boa, é muito amigo, todo mundo se dá com ele, todo mundo gosta dele, mas ele não tem a proteção de Deus. Aí não adiantou nada. Tem tudo isso, mas não tem Deus cuidando da sua vida, né? Então vamos orar. Vamos começar com a oração. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças por mais uma vez que nos permitir estarmos reunidos em seu nome para falar algo que vem do teu reino. Que o Senhor tome cada vida que está representando, cada família representando, cada vida representando uma família, abençoe cada lar representado, abra o entendimento de cada um, que possamos, Pai, em nome de Jesus, terminar esse trabalho com boas informações do seu reino.
e absorvendo tudo de acordo com a sua vontade. Cuide de cada vida, de cada casa, prepare uma noite de sono e descanso abençoado depois do estudo, e que todos possamos acordar nessa sexta-feira cheio do Teu Espírito Santo. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Bom, característica da Bíblia. Primeiro vamos dizer o seguinte: existe a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Mas na verdade só existe uma Bíblia, é a Bíblia evangélica. Por quê a diferença? A diferença começa na palavra. Tem pessoas que é católico apostólico romano, outros são católico apostólico cristão, é o meu caso. Eu já fui católico apostólico romanos. Hoje eu sou católico apostólico cristão. Mas qual é a diferença? A palavra católica, ela quer dizer universal. Então, o católico apostólico romano, ele segue as doutrinas dos antigos apóstolos do antigo Império Romano. Então, os apóstolos do antigo Império Romano tinham uma maneira de doutrinar as pessoas, e assim os católicos romanos são adotados até hoje, que adoram imagens, essas coisas todas, tudo, né? E o católico apostólico cristão, diferente, ele segue os ensinamentos dos apóstolos de Cristo, por isso o termo cristão, católico apostólico cristão. Outra coisa interessante também é com relação aos livros. A Bíblia católica tem 72 livros, 6 a mais que o evangélico. A Bíblia evangélica tem 66, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Qual é a diferença? A diferença é que tudo que tem na Bíblia evangélica tem na Bíblia católica. Mas nem tudo que tem na Bíblia católica tem na evangélica. Por quê? Porque os livros apócrifos, que são os 6 livros excedentes da evangélica, eles são livros que contam a história de homens de Deus que fizeram a obra de Deus, como você orando por alguém, curando alguém em nome de Jesus, está fazendo a obra de Deus. Então, eles relatam fatos de homens que fizeram a obra de Deus. Já a Bíblia evangélica, ela só conta fatos dos atos de Deus, né? Então, essa é a diferença. A Bíblia ela tem, citando a volta de Jesus Cristo para buscar seu povo, ela cita 1845 vezes. A Bíblia cita a volta de Jesus em torno de 1845 vezes. O autor da Bíblia é Deus, né? Sabemos que o autor da Bíblia é Deus. E o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Tá? Então nós sabemos que o autor da Bíblia é Deus e o intérprete é o Espírito Santo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo que veio para nos salvar. A Bíblia é o livro mais editado no mundo. Não existe outro livro mais editado que a Bíblia. E não existe 2 Bíblias, ela é uma só, como eu já acabei de falar ainda há pouco. E como tudo tem um dia, a Bíblia tem seu dia. O dia da Bíblia é dia 13 de dezembro. Então sabemos que dia 13 de dezembro é a Bíblia, o dia da Bíblia. Existem aproximadamente 2.800 línguas e 300 dialetos, né? Então, mas a Bíblia já foi invertida, em parte, em aproximadamente 1.500 línguas, incluindo dialetos, né? A Bíblia inteira só está traduzida
em cerca de 300 línguas. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos por uns 40 autores. 40 autores. Nós falamos que o autor é o Espírito Santo, mas a gente quer dizer escritor, na verdade, né? Então, ela foi escrita um período de 1.500 anos por uns 40 escritores. Contém 66 livros, como já foi citado, 1.189 capítulos, 31.278 versículos. Então, nós temos na Bíblia 66 livros, cujos mesmos, somando, tem 1.189 capítulos. 31.278 versículos. E cerca de 3 milhões de letras, assim distribuídas. Vamos ver. Antigo Testamento. Nós temos 39 livros. 92 capítulos. Perdão, 929 capítulos. 23.328 versículos do Antigo Testamento. Cerca de 31 autores e escritores. Escrita em hebreus ou em hebraico. O versículo central do Antigo Testamento, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 8. Eu vou ler para você. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 8. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa passagem é uma passagem quando 3 nações tentavam invadir o reino de Josafá, e Josafá então se põe a orar com o povo, bota o povo em oração, inclusive em jejum, e aí 3 nações vão em direção a Josafá, só que Deus bota atendendo as orações de Josafá, Deus bota uma emboscada nessas 3 nações, elas se pegam entre si, e acaba o povo de Deus recebendo as bênçãos. Tudo que ele levava ficou o povo de Deus. Isso aí você vai ver. Versículo 22 é quando o Senhor bota. Eles começaram a orar, cantar louvores, mas isso aí é outra situação. Então já sabe que o versículo central do Antigo Testamento é o versículo 8, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 8. O capítulo central é Jó. Jó capítulo 2. O livro central, Provérbios de Salomão. É o livro central da Bíblia, do Antigo Testamento. E o versículo menor, Êxodo capítulo 20, versículos 13 e 15. Versículo maior, Esther capítulo 8, versículo 9. E a mensagem do Antigo Testamento, Jesus virá. Então, o Antigo Testamento, ele anuncia a volta do seu Jesus para buscar aqueles que o creram e o serviram até que ele venha buscar. Tá? Então, o Antigo Concerto, Êxodo capítulo 24, versículo 8. O maior Salmos, o livro de Salmos, ele não tem capítulo, nem versículo. Salmo é poesia, poema. E tem diversos autores, diversos escritores.
Por isso a gente fala verso. Então, o maior Salmos é o 119, que tem 176 versos. Tá? O verso de ouro, ou versículo áureo da Bíblia, está em João, versículo 3,16, já no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Falando dele agora, nós temos 27 livros. São 260 capítulos, 7.950 versículos, cerca de 9 autores e escritores, e ela foi escrita em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. O verso central é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 17. Capítulo central, Romanos 13. O livro central, 2 Tessalonicenses. Versículo menor, João 11,35. Esse é bem pequenininho. Jesus chorou, que diz no versículo. E o versículo maior é o capítulo 20, versículo 6. E a mensagem, Jesus já veio. Né? Ele veio, sofreu tudo aquilo que todo mundo já conhece. Recentemente teve a Semana Santa. Tivemos estudo bíblico, inclusive, a respeito da Semana Santa, falando que a Páscoa não é dia de domingo. Né? Ela até pode ser considerada dia de domingo, mas a Páscoa como ressurreição. Jesus ressurgiu, né? Mas a Páscoa propriamente dita ela é na sexta-feira, porque ela simboliza a morte de Cristo. Né? Mas no domingo a gente comemora a Páscoa como ressurreição de Cristo. Ele ressurgiu para nos dar a salvação, para a gente não ir para o inferno. Né? Então, ela foi escrita em grego. O verso central é Atos 17, 17, capítulo central Romanos 13. 2 Tessalonicenses é o livro central. E João 11,35 é o menor versículo. O versículo maior, Apocalipse 20, versículo 6, é a mensagem Jesus já veio. E o novo concerto, Hebreus 9, 14 e 15. Bom, histórias das origens do povo israelita, né, e desenvolvimento histórico é a volta do exílio. Né? Poemas, são as histórias da Bíblia, que nós temos na Bíblia. É a volta do exílio, poemas, obras de moral e ciência, profecias, cânticos de arrependimento e de louvor a Deus. Há também leis civis, religiosas e morais, etc. Existem lugares ali que o Senhor botou como refúgio para o homem que cometesse um crime ou fosse acusado de um crime. O Senhor então botou ali um refúgio para ele se defender. Né? E tudo isso reunido num só livro, numa forma harmoniosa, perfeita, porém incompreensível para a mentalidade humana. Infelizmente, é tudo muito harmonioso, tudo muito certinho, tudo muito colocado direitinho, mas tudo isso é incompreensível para a mentalidade humana. Só mesmo de maneira espiritual que nós vamos entender a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. No versículo 14 está escrito. Eu vou até ler, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se você quer ter a mente de Cristo, você tem que entregar sua vida para Jesus
andar com Jesus em obediência, né? Fazer as coisas que o Espírito Santo de Deus manda você fazer, você vai entender, porque humanamente falando, não entende nada disso aqui, só espiritualmente. E quando você se torna espiritual, às vezes você faz coisas que as pessoas falam, poxa, fulano tá maluco, né? Mas não é, porque Deus mandou você fazer aquele jeito. Imagine Deus mandando Moisés tocar na rocha. Fala rocha. Ele não mandou bater na rocha, mandou fala rocha. A água, vai sair água para vocês beberem. Mas Moisés acabou batendo na rocha. Então, é incompreensível mesmo a mente humana. O Novo Testamento contém 27 livros e está dividido em 4 seções. Então vamos ver como é que estão essas 4 seções, como é que está essa divisão do Novo Testamento. A primeira seção fala de biografia, a segunda fala de história, a segunda fala de doutrina e a última é a profecia apocalíptica, né? É o Apocalipse. Então, a biografia são 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. São as biografias. Seção biográfica. Seção histórica fala de um livro. Atos dos Apóstolos. Foram os atos que os apóstolos praticaram em prol da obra de Deus, em obediência ao Senhor. E a seção doutrinária, ela tem 21 livros. São 21 epístolas, né? Carta, né? 21 epístolas, de Romanos até Judas. Dessas doutrinas, 9 são dirigidas à igreja. 9 delas são dirigidas à igreja. Por exemplo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas 9 são dirigidas para a igreja, né? Ensinamento da igreja. E 4 são dirigidas a indivíduos, né? Por exemplo, 1 e 2 Timóteo. Paulo ele ordenou Timóteo, então ele escreve cartas ao indivíduo Timóteo, ao pastor Timóteo, orientando a Timóteo como proceder. Então, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Tem uma dirigida também aos Hebreus. Uma dirigida aos Hebreus. Por exemplo, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Está escrito. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada há, diz o versículo 13, e nada há encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Um dia todos vão tratar com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 10, está lá o tribunal de Cristo. Todos onde comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta. Todos. De tudo que fizemos. Que fizemos de bem, fizemos de mal, para prestar conta. Né? Então tem essa carta dirigida aos Hebreus. E 7 são cartas universais. Né? O apóstolo Tiago, escrevendo, orientando. Pedro também, o apóstolo Pedro, tem primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. O apóstolo João também, tem 3. Primeira, segunda e terceira carta. E tem a de Judas. E a última sessão é apocalíptica. Como eu falei, é o Apocalipse, a revelação de Jesus. Jesus dá uma visão para João, revela tudo que vai acontecer e pede para ele escrever as igrejas, informando tudo sobre o que vai acontecer. Então, essa é a 4ª sessão, é apocalíptica, fala sobre isso. Mas agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Vamos falar da Bíblia propriamente dito. Né? A Bíblia Católica, como eu falei, ela tem 6 livros apócrifos. Então, o livro Tobias, por exemplo, ele vem depois de Neemias. Você vai na Bíblia evangélica, abre no livro de Neemias, o próximo livro, na Bíblia Católica, você vai ver o livro de Tobias.
Depois vem Judite. O livro de Judite vem depois de Tobias. Depois vem 1º e 2º Macabeus. Esse livro vem depois do livro de Esther, da Bíblia evangélica. Você vai lá na Bíblia católica, vê onde está escrito Esther, e após Esther você vai ver 1º e 2º Macabeus. Né? E depois vem o livro da sabedoria. Esse livro da sabedoria ele vem após Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Depois vem Eclesiástico. Tem Eclesiastes e tem Eclesiásticos. Na Bíblia Católica tem Eclesiástico, na Evangélica não tem. Então vem Eclesiásticos. Ele vem após o livro da sabedoria. E depois, por último, sexto último, vem Baruque. Ele vem após Jeremias e Lamentação. Você vai lá na Bíblia evangélica, na Bíblia Católica, vê onde está escrito Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações, e a seguir vem Baruque, no livro católico, da Bíblia Católica. Note bem, todos esses livros, eles são apócrifos, por quê? Porque não são inspirados por Deus. São livros escritos por homens contando a história de um reino ou humano. Né? Então, a Bíblia evangélica, Deus inspirou seus profetas, seus homens, em lugares diferentes, alguns contemporâneos, outros fora de nacionalidade diferente, épocas diferentes, nascimento, e alguns contemporâneos, como falei. Então, falava a mesma coisa. Você vê, por exemplo, você pega o livro de Isaías. As pessoas falam assim, mas o livro foi escrito pelo homem. Correto, foi escrito pelo homem, lógico. Alguém tem que escrever. Né? O diabo ele inspira o homem para escrever pornografias, coisas que não tem relevância para a vida do homem. Né? E Deus, que é o autor da vida do homem, não teria direito de usar o homem para escrever as coisas do seu reino, para mostrar ao homem qual é o caminho que ele deve seguir? Então, Deus inspirou homens em lugares diferentes, distantes um do outro, né, para coincidir. Se você abrir o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, você vai ver o Senhor falando. Quer ver? Você vai ver o Senhor falando. Está pertinho. Por exemplo, 53. Você vai falando, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e como rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Por aí vai. Então aqui está falando do sepultamento do Senhor Jesus. Ele entregando a sua vida por nós. Está falando dele. Isso aqui foi uma visão também que o Senhor deu para o profeta Isaías. E essa profecia, essa visão, ela foi 750 anos antes do acontecimento do nascimento do Senhor Jesus. 750 anos aproximadamente. Você pega lá o livro de
Mateus 1, 21, você vai ver que está confirmando isso. E você pega aqui Isaías, capítulo 7, 14. Porquanto o mesmo sinal vos dará um sinal. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que de uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Está aqui, é Jesus. Você pode ver isso em Mateus 1, 21. No capítulo 9, você vai ver outra visão que o Senhor deu. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui. Porque o menino nos nasceu, um filho o Senhor nos deu, e o principado, ou seja, a autoridade, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, se você quer ter paz, sem Jesus é impossível. Ele mesmo fala aqui em 48, 22, que para o ímpio é impossível a paz. Acho que é 48, 22. Sim. Mas os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Isaías 48, 22. Então foi uma visão também que o Senhor tinha dado 750 anos antes de Jesus vir a Isaías, falando sobre como Jesus seria recebido pelo ser humano. Então todos esses livros são apócrifos por causa disso. Então, dando alguns exemplos. O livro de Tobias, vamos falar do livro de Tobias. Tobias era da tribo da cidade de Judá. Ele era da parte superior da Galileia. De lá ele era Tobias. Primeiro livro dos Macabeus. Os Macabeus começou com Alexandre, rei da Macedônia, filho de Filipe, que reinou na Grécia, e depois venceu o rei Dario. Então o livro dos Macabeus começou com Alexandre, que era o rei da Macedônia. Ele era filho de Filipe, e esse Filipe foi rei na Grécia, que venceu o rei Dario, rei dos Medos e dos Persas. Depois ele tomou a parte mais forte da cidade, de todas as nações. Depois seu filho Judas Macabeu assumiu na sua morte e deu sequência ao trabalho de conscientização evangelística. Então, resumindo, foi uma família fiel a Deus que fez uma grande obra, como qualquer um de nós podemos escrever um relato. Você pode fazer grandes obras para o Senhor e depois fazer um resumo, fazer um relato, das obras que você tem feito. E aí vem o livro da sabedoria. Qual é o livro da sabedoria? Um livro com autor totalmente anônimo, ninguém sabe, que fala da natureza e da sabedoria apenas. Baruque. Baruque era um pregador da palavra de Deus, um pregador mesmo assíduo, vibrava com as coisas de Deus, então ele reproduzia tudo que ouvia dos profetas. Então tudo que ele via os profetas fazerem ou falarem, tudo, ele reproduzia aquilo tudo, com bastante gabor, com bastante entusiasmo. Então ele foi um grande homem de Deus. Então, assim são os livros apócrifos. Não são livros inspirados por Deus para edificar a fé de ninguém. A Bíblia evangélica é inspirada do Espírito Santo do Deus vivo. Tá? Segundo Timóteo capítulo 3, 16, eu vou estar lendo, diz assim. Diz assim. Segundo Timóteo 3,16, diz assim.
Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá? Vou repetir. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom? Então, redarguir quer dizer replicar. Então, ela é pronta para tudo. Então, as nossas escrituras, ela tem os seus conceitos, né? Nós temos que verdadeiramente entender que as escrituras são obras sagradas, obras de Deus. Então, é de bom alvitre que nós tenhamos sempre, como é que se diz? Um pouquinho de tempo para a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você está conversando com Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem. Né? Então, nós estamos aproveitando que a gente está terminando cedo hoje. Eu quero aproveitar para te dar alguns conselhos. Né? Veja as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso país. Veja essa doença aí, que não é tão letal assim, mas olha ao ponto que ela está sendo conduzida. Olha as autoridades, olha os que os nossos governantes têm feito. Olha as inversões de valores que está acontecendo no nosso país. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que virou legislador. Deixou de ser executivo para ser legislador. Né? E nós temos 513 deputados no Congresso Nacional, os deputados, e temos 11 sinistros. Eu não gosto de chamar nem de ministros, chamo de sinistros. São sinistros esses homens do Supremo. Eles trabalham contra o país. Estão trabalhando contra o país, contra o presidente. Mais de 2 anos que o presidente não rouba e não deixa ninguém roubar, está todo mundo desesperado. Então eles trabalham para contrariar. E tirou o poder do presidente constitucional, está previsto na Constituição Federal de 1988, que é a Carta Magna do país, e deu para os governadores e prefeitos fazer essa bagunça, essa mortandade toda que a gente está vendo por aí, ainda querem chamar o presidente de genocida. E tantas outras coisas que não convém aqui falar, porque a gente não veio aqui para isso. Mas eu só quero te alertar o direcionamento que o mundo está indo. As pessoas estão fazendo coisas da moda. Eu tenho mostrado, tenho falado, cuidado com esse negócio de piercing, cuidado com esse negócio de tatuagem. Essas coisas chamam maldição. Né? É tudo de maldição. Você pode pedir aí no Google, o pastor Josué Brandão, ele tem um vídeo que ele vai te mostrar a origem disso tudo. Isso aí não é moda não, isso aí é coisa demoníaca mesmo. Né? E as pessoas pensam que é moda e vai acontecendo, vai entrando debaixo de maldição. O mundo já vive debaixo de maldição e atrás mais maldição ainda. Né? Então a gente vive num mundo que o camarada está bem, está tranquilo, daqui a pouco está morrendo. Né? Quantos motoristas de aplicativo estão morrendo, o rapaz trabalhando, quer dizer, o mundo está muito perverso, está muito perigoso. Tem um texto na Bíblia aqui que eu vou ler, Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a cidade, Salmo 127, olha o que eu vou estar lendo. Aproveitando que a gente está terminando cedo, só para te orientar um pouco. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde com meu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o Senhor, autor da Bíblia, autor da vida, está dizendo que se nós não o deixarmos edificar a nossa casa, guardar a nossa casa, olha aqui, em vão nós vamos trabalhar. Porque o ladrão vai vir, vai roubar, vai assaltar, vai matar. O diabo envia, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo trabalha contra o reino de Deus. Então se você não tiver a proteção de Deus, você sai na rua e não sabe se volta. Quantos até dentro de casa mesmo, às vezes uma bala perdida e atinge a pessoa. Você não tem a proteção de Deus. O diabo programou aquela morte, programou aquilo ali. Então aproveita, faz uma reflexão das coisas que o mundo está passando e se volte para Jesus. Tá?
Eu sou um testemunha vivo. Sou um testemunha vivo. Meu testemunho eu vou fazer um CD, não é nem para vender, é para doar. Porque é muita coisa mesmo. Deus tem sido muito generoso comigo. E eu antigamente eu falava, não sei o que Deus viu na minha cara, viu em mim. Né? Mas ele viu, não foi em mim não, eu vi em todos, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Então vamos orar para terminar. Eu quero mais uma vez agradecer, pedir que você se inscreva no canal, tá bom? Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Pedimos a Ti que abra o entendimento de cada um que está acompanhando esse trabalho, abençoa, dá um final de quarta-feira abençoado, uma quinta, uma sexta, enfim, uma semana abençoada, e que à noite possamos descansar a nossa matéria e receber de Ti nova oportunidade. Cubra-nos com Teu sangue, toma cada lar representado e abençoa no nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde.